Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu estou aqui agora com alegria para compartilhar com vocês um milagre que Jesus fez na minha vida neste dia 9 de março de 2025, às 5h30 da manhã. Eu acordei muito mal, com bastante coriza, assim, que não dava conta. Eu estava com bastante tosse, com um calorão enorme, muito térmico, apesar de estar tomando remédio, né? Um comprimido para gripe e tal, e mais os chás caseiros que a gente costuma tomar em casa, né? Chás assim bastante eficazes. Mas eu acordei, mas por que eu estava assim? Porque ontem eu fiquei mais ou menos umas 3 horas alternando entre calor e ar-condicionado. E eu estava muito térmico ontem, com muito calor, suando o tempo, transpirando o tempo todo, assim, aquele calorão que é difícil suportar. E nós fomos cumprir um compromisso de manhã, né? Ontem tinha 3 turnos, e eu já tinha orado na noite anterior, de sexta-feira, para que Jesus me desse condição de eu poder cumprir esses 3 compromissos, né? De manhã da consagração, da ceia, à tarde o trabalho de evangelização no hospital e à noite o culto de ceia. Ocorre que os 2 primeiros foi tranquilo. Mas às 7 da noite, antes um pouco, né? Eu foi me solicitado para que eu fosse até o shopping pegar lá um presente, tal. E eu fui até o shopping, eu estava praticamente pronto, era tipo assim uns 20 para as 7 ou para as 19 horas. Fui para lá no shopping e com ar-condicionado e tal, né, no carro. Cheguei lá, entrei no shopping, aquele shopping assim, eu digo assim, pinhado de gente. E aí hoje mesmo, vendo uma mensagem publicada pelo irmão Fábio Santos no Facebook dele, dizendo assim: estamos vivendo dias que igrejas estão vazias e shoppings estão cheios. Pessoas se preparando para várias coisas, menos para a volta de Cristo. Me chamou a atenção à tarde ao ouvir esta mensagem e eu me lembrei que eu tinha já desejado preparar esse testemunho. E aí eu me lembrei do shopping de ontem, Shopping Palladium. Aí eu cheguei lá, procurei a loja, me disse um terceiro piso, tal, fui ao terceiro piso, e aquele ar-condicionado, assim, bastante forte, gelado. Não sei se é porque eu estava muito térmico também, mas enfim, entrei, saí, peguei o carro, ar-condicionado, fui para a igreja e tal. E lá o ar-condicionado gelado, até não estava ligado, mas foi ligado, né? E ali, então, a gente estava naquele ambiente, e eu muito térmico. Até nós cantamos no coral, né, que tinha ensaiado para isso, e a minha voz estava boa, muito boa, digo até mais forte do que o normal, né, por conta da situação das cordas vocais afetadas por pigarros, né, catarro talvez. Enfim, aí eu voltei para casa e fui dormir, depois de tomar chás e tomar o remédio à meia-noite, de 8 em 8 horas, 2 comprimidos, mas às 5 da manhã eu acordei. E muito mal, naquela situação assim que... E eu levantei, fui tomar mais uns chás às 5 da manhã, 5 e pouco, e sentei no sofá, deitei, mas estava muito mal-estar, assim, tremendo, e estava com uma coceira na garganta, e a garganta fechada, foi fechando, parece que, mesmo tendo tomado chás, né, e tossindo de uma forma assim, fora do padrão. E aquela coisa agarrada ali, e eu comecei a sentir falta de ar. Nenhuma vez que eu estive gripando ou com essa situação, eu fiquei com falta de ar. E ali eu fiquei com falta de ar, aquela situação. Eu falei, Jesus, eu nunca senti isso. E aí, entre o processo de levantar e fazer tudo, acho que decorreu ali uns 20 minutos. Aí eu me lembrei. A gente fica sempre lembrando de Jesus nessas horas, né? Mais difíceis, né? E aí eu fiz uma oração. Fiz uma oração lembrando do
de uma mensagem que eu tinha preparado, né, dos versículos para essa semana. E foi meio que tudo junto, né? A mensagem que eu vi do irmão Fábio no Facebook, Fábio Santos, aquele do podcast lá, é, Eu Acredito. Então, assim, aí eu lembrei dessa mensagem e lembrei da oração que eu tinha feito. E eu fiz a oração não pensando nessa mensagem, mas sempre praticando a fé, né? Porque estou acostumado a trabalhar em hospital e orar pelos enfermos e tal, e sempre pregar uma palavra de fé, uma palavra de cura tal. E, e eu lembrei, quando eu preparei este banner, é o primeiro banner que vai ser publicado nesta segunda-feira, é o primeiro versículo da semana. Até eu tinha colocado lá no texto da chamada, né? A fé praticada em oração é o segredo para receber bênçãos. A fé praticada em oração. Mas eu sempre faço a chamada do versículo. E o versículo está em Marcos 11, 23 e 24, que diz assim: Porque em verdade vos afirmo que, Jesus falando, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E eu falei, mas a gente prega isso? Mas quando acontecem as coisas com a gente tem essa dificuldade de praticar a fé. As dificuldades, as coisas difíceis. E eu lembrei, falei, mas a gente prega e pratica. Eu já tive outros resultados, né? Até me lembro, em 30 de março de 2022, eu fui abençoado com um milagre, né, por conta da Covid, semelhante a esse. E eu estava numa situação muito mal ali, e eu fiz essa oração crendo que Jesus ia fazer o milagre. E o milagre aconteceu, para a glória do Senhor Jesus. Em 5 minutos, foi cessando aquela tosse, a minha respiração voltou ao normal, e eu passei a respirar normal, depois até dormir, né? Já era perto de 6 horas, 5 e meia, 6 horas, dormi até o horário de levantar para cumprir o trabalho da Clínica da Alma, às 8h30 que a gente tinha marcado com os nossos outros irmãos lá, né? Então foi assim, a gente precisa praticar a fé. Em que momento? No momento em que você é provado para praticar, porque você precisa de uma situação, de uma circunstância para que a sua fé seja praticada. E ocorreu comigo mais de 2, 3, 4 vezes. E mais uma vez o Senhor Jesus se mostrou fiel e verdadeiro, porque Ele me concedeu milagre nesta manhã. E eu fiquei são, pude trabalhar, né, de manhã, só não fiquei novamente convivendo com ar-condicionado, tanto de manhã quanto agora no culto da noite. Eu fiquei na porta, algumas pessoas me viram na porta lá, né, do lado de fora quase, para não ter contato com o ar-condicionado, para não voltar aquele ciclo. E agora eu estou me sentindo muito bem, agora já são praticamente 23 horas e alguma coisa, né? Perto da meia-noite já, e eu aqui estou bem, certo de que amanhã eu poder tocar minha vida normal, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, que vocês, no momento que vocês sejam provados, pratiquem a fé, porque Jesus está pronto para curar os seus. Ele tem promessa de cura para todos nós. Basta nós crermos que Ele é poderoso para fazer os milagres, para curar, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.